Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo, mais uma dúvida, mais um questionamento acerca do dízimo. Faz tempinho que eu não fazia vídeo mais sobre o dízimo, então vamos lá. O dízimo de Malaquias 3 e verso 10 é para os nossos dias? Desde criança eu já ouvi dizer que era, né? Sempre foi citado até nos envelopes de dízimo que dava para as pessoas colocarem o dízimo. Quando eu era criança, estava escrito lá, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas será se é válido mesmo para o Novo Testamento? O ensinamento acerca do dízimo no Novo Testamento é pobre e sem fundamento bíblico. É baseado em hipótese e nada de forma literal. A partir de Atos, capítulo 2, quando a igreja foi fundada, o dízimo não é literal, nunca citou ninguém dando e nem mandando dar. Tudo o que está escrito na Bíblia, você deve ver para quem foi escrito, se é algo que se aplica a nós ou não. Temos que saber diferenciar Israel de igreja, lei e graça, Velho e Novo Testamento. Senão, ficará difícil para a pessoa interpretar a Bíblia. O dízimo era uma ordenança da lei. No Novo Testamento, Jesus deixou duas ordenanças para a igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Se o dízimo fosse ordenança, seria a terceira ordenança, mas não é, porque a Bíblia não cita. Então, o trecho aqui de Malaquias, o dízimo de Malaquias, esse trecho aqui foi dito para Israel. Muitas igrejas e pastores adaptaram o dízimo para os dias de hoje, pois eles precisam arrecadar e cumprir a meta. Tem pastores de certas igrejas que eles têm meta a cumprir, tanto para batizar pessoas quanto para arrecadar. Por isso ficam desesperados, né? Inventando campanha e tudo mais, coiseira para pegar dinheiro. Então eles adaptaram o dízimo para os dias de hoje. Por exemplo, os gafanhotos, que eram praga de lavoura, foi transformado em demônio. Eles demonizaram os gafanhotos de Joel capítulo 1, né? É do tipo, se você não dar o dízimo, o devorador vai devorar suas finanças. Eles espiritualizaram os gafanhotos. Eu já vi lagarto virar borboleta, mas gafanhoto virar demônio só na cabeça de pastores comedores de dinheiro. Isso não existe na Bíblia. Um bom pastor, um bom teólogo, jamais ele vai falar uma coisa dessa. Isso é coisa de pastores antigamente que eu ouvia dizer, até mesmo na simplicidade deles, na ignorância, na falta de conhecimento teológico. Eles aprenderam assim e espalhavam isto. Hoje um bom pastor, um bom teólogo, estudioso, jamais ele vai falar que o gafanhoto é demônio. Só se ele for um manipulador, um explorador. Eu caía nessa quando era criança, mas hoje eu não posso mais cair nisso. E você também não pode. Vamos ler e analisar para chegarmos à conclusão que o dízimo de Malaquias 3, verso 10, não se aplica aos nossos dias. Eu vou ler primeiro na Almeida Revista Corrigida e depois na NVI. E você vai acompanhar na sua tela. Eu vou lendo e explicando ao mesmo tempo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Hoje não existe ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não existe maldição para aqueles que estão em Cristo no Novo Testamento. Por que me roubais a mim, vós, toda a nação?
Veja que toda a nação está no singular. Singular. Se refere a Israel, toda a nação de Israel. Se fosse para o mundo todo, estaria escrito todas as nações no plural. Então, se é no singular, se refere a apenas uma nação. E isso foi dito para Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro não existe mais. Não existe mais templo em Jerusalém. Para que haja mantimento na minha casa. Era a 10ª parte da colheita que era dada para os levitas. E depois fazer prova de mim. Israel estava em desobediência. Deus mandou fazer prova. Dar o dízimo e fazer prova que Deus repreenderia o devorador e os abençoariam com lavouras boas, com boas colheitas. Fazei prova de mim. Hoje muitas pessoas não dão mais o dízimo porque não consegue dar, porque não sobra. Um homem que ganha 2.000 e tem 3, 4 filhos, não sobra R$200. Seria desproporcional. Quem tem uma vida boa fala que é porque dá o dízimo. E quem não tem? Qual foi o motivo? Faltou fé? Né? Não estou menosprezando e nem falando mal, não. Mas é uma realidade. Aqui a promessa era geral. Não é que Deus escolhia pessoas para abençoar, era geral. Não era um sim e um não. Todos que dessem o dízimo seriam abençoados com boas lavouras. Se eu não vos abrir as janelas do céu, janela do céu aqui é chuva. Quando Deus derramou a chuva do dilúvio, abriram-se as janelas do céu e caiu água sobre a terra. Quando parou o dilúvio, Deus fechou a janela do céu. Veja aí no seu vídeo. E não derramar sobre vós uma bênção tal, que é a chuva, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, praga de lavoura, para que não vos consuma o fruto da terra, para que os gafanhotos não consumam a sua plantação. E a vide no campo não seja estéril, vide, plantação. Vide é uva, entendeu? Então, o texto está relacionado à lavoura. Janela do céu aqui não é milagre, casa, carro, que nem muitos ensinam por aí. O texto está totalmente relacionado à lavoura. E hoje levam isso para bens materiais. Este texto é normativo. Somente no tempo da lei foi válido. E não se aplica hoje, pois não tem respaldo bíblico nos dias de hoje. Não é amaldiçoado quem não dá o dízimo, porque não existe lei. Romanos 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há maldição no Novo Testamento. Agora vamos ler a tradução NVI. Preste bem atenção. O sentido é o mesmo. Muda-se algumas palavras, mas tem o mesmo sentido. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Viu? O depósito do templo, né? Casa do tesouro. Para que haja alimento em minha casa. Viu? Mantimento, alimento. O fruto da colheita. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as comportas do céu. Comportas aqui é chuva. As janelas do céu são as comportas do céu. E derramar chuva sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Viu? Guardá-las é lavouras, boas colheitas. E impedirei que pragas devorem as colheitas. Viu? Pragas são os gafanhotos. E as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Plantação. Está aí. É muito fácil de interpretar. Fácil, fácil, fácil. Na verdade, nós no passado, na simplicidade, éramos, não vou dizer enganado, porque eu lembro deles, eram na simplicidade deles, né? Agora hoje, antigamente não tinha a oportunidade do estudo teológico que temos hoje. Hoje temos muitos livros, temos bons teólogos, temos sites bons e confiáveis, livros bons, teólogos bons e confiáveis. Hoje ficou mais fácil de não sermos enganados. E antigamente éramos enganados porque não tinham fonte, eram eles.
O que eles falavam era aquilo, e hoje não. Hoje a palavra final nem sempre é do pastor da igreja, do bispo, do apóstolo, né? Ir para o Velho Testamento e trazer para o Novo aquilo que interessa é fácil, é muito fácil. Na lei tinha mais de 600 ordenanças. Você vai lá e pega aquilo que te interessa e traz para o Novo e formaliza ali uma doutrina e coloca medo nas pessoas, a base do medo. Você está desempregado é porque não dá o dízimo, né? E aquele que dava e perdeu, o que foi que aconteceu? Eu não sou contra o dízimo, eu já falei várias vezes. Embora não seja do Novo Testamento, mas de maneira nenhuma, não é. Mas quem dá, eu não sou contra. Se for usado na igreja, não sou contra. Mas você tem que ver para onde o dízimo está indo. Se você dá, tudo bem. Veja qual é o salário do teu pastor. Veja a condição financeira da liderança da sua igreja, o bispo, o apóstolo. Veja o carro que ele usa. Veja qual é a casa que ele mora, o condomínio. Veja se ele tem avião. Veja se ele tem mais de um avião. Veja se ele tem mansão. Veja se ele viaja em primeira classe para o mundo. Tem no YouTube aí lideranças religiosas, até pentecostais, né, que viajam para o mundo. É o seu dinheiro. Então daí está errado. Né? O dízimo era para sustento dos levitas, da igreja, dos pobres e viúvas. Então, se a liderança da sua igreja é rica, fique sabendo que é você que está financiando a riqueza deles. Enriquecer às custas de igreja não é bíblico. Paulo disse, para mim e os que estão comigo, só o necessário, né? Essas mãos me serviram, só o que era necessário. Então, para quem vive da obra, é só o necessário. Mas é isso aí mesmo, o dízimo não é do Novo Testamento. Na verdade, o estudo sobre o dízimo é amplo, só que eu não vou falar aqui porque o vídeo já passou de 10 minutos, então fica para outra oportunidade. Eu tenho vídeos aqui sobre o dízimo, mas já são bem antigos, eu vou fazendo outros mais atualizados. Então é isso aí então. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva caso ainda não seja inscrito e até o próximo.